Hoje eu trago para vocês uma história brasileira, uma história de fé, algo que aconteceu em São Paulo, e é um vídeo que eu estou fazendo com muito carinho, porque foi sugestão de seguidores aqui do canal. Demorei um pouco para fazer, mas finalmente estou fazendo. E é a história do Antoninho da Rocha Marmo, mais conhecido como o Santinho de São Paulo. E é sobre ele que eu vou falar logo depois da vinheta. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. Então, hoje essa é a história que eu trago para vocês. São Paulo é uma cidade que não para. Cresce, corre, muda, esquece, mas nem tudo se perde. Algumas histórias ficam, não nos prédios, mas na memória das pessoas. E uma dessas histórias é a de um menino, Antoninho da Rocha Marmo, que ficou conhecido como o Santinho de São Paulo. Ele nasceu em São Paulo no ano de 1918. Era um tempo difícil, marcado por incertezas e doenças. Ele era filho de uma família estruturada, inteligente e sensível. Mas desde cedo ele foi diferente. O Antoninho, ele brincava de missa, montava pequenos altares, como se ainda criança já estivesse olhando para algo maior. Infelizmente, a infância dele não foi leve. A saúde sempre foi frágil. Vieram doenças e depois o diagnóstico que mudaria tudo, a tuberculose, que aqui na plataforma a gente não pode falar certas palavras inteiras, mas dá para entender. Enquanto as outras crianças corriam, brincavam, ele aprendeu a conviver com a dor. E foi por causa dessa doença que ele foi levado para o interior. Lugares como São José dos Campos, conhecidos na época pelo tratamento da doença, e também Campos do Jordão. Dizem que a dor costuma endurecer as pessoas, mas no caso dele, aconteceu o contrário. Antoninho não apenas aceitava o sofrimento, ele oferecia aquilo. Ele consolava quem estava ao seu redor, animava adultos, como se fosse ele quem cuidasse dos outros. E dizem que muitas pessoas iam até ele em busca de conselhos, mesmo adultos. E então começaram os relatos, histórias que atravessaram décadas. Pessoas diziam que o Antoninho ele tinha uma percepção fora do comum. Ele falava coisas que depois aconteciam, pequenas previsões, intuições, pressentimentos. Ele teria, inclusive, previsto o seu próprio falecimento. Para alguns, isso era um dom. Para outros, a sensibilidade de uma criança pro- profundamente espiritual. E talvez a verdade toda esteja no mistério. O Antoninho faleceu muito jovem. Ele tinha apenas 12 anos. Foi uma vida curta, mas intensa de um jeito muito difícil de explicar. Porque ele é um menino que virou fé. E depois do seu falecimento, algo começou a acontecer. As pessoas não esqueceram. Elas voltavam ao túmulo, à memória, ao nome, faziam pedidos, agradeciam graças e assim
não por decreto, não por instituição, mas pelo povo. Antoninho virou um santinho, o santinho de São Paulo. O sonho que não morreu, mas talvez o mais impressionante da história dele não tenha acontecido em vida. Durante a doença, Antoninho se preocupava com outras crianças, crianças pobres que não tinham onde se tratar. E ele fez um pedido simples, quase impossível, que existisse um lugar para cuidar delas. E depois do seu falecimento, esse pedido não foi esquecido. Sua mãe juntou outras pessoas e decidiu transformar esse desejo em realidade. E a realização foi que em São José dos Campos, no interior de São Paulo, nasceu um sanatório para crianças com a tuberculose. Um lugar de cuidado, de acolhimento, de esperança. O nome é Hospital Antoninho da Rocha Magno, uma obra que começou com a dor de um menino e virou cuidado para milhares. E o tempo passou. O sanatório virou hospital, cresceu, se transformou. Hoje atende crianças, adultos, famílias inteiras, mantendo viva a ideia que nasceu no coração dele. E ali existe um memorial, um espaço onde a história dele ainda respira. Um detalhe que toca fundo, porque décadas depois, seus restos mortais foram transferidos para lá, como se finalmente ele tivesse voltado para o lugar que sonhou. E agora uma reflexão final. O que faz alguém virar santo? Milagre, sofrimento, fé? Ou seria o amor que continua mesmo depois que a pessoa parte? O menino doente que poderia ter sido esquecido virou nome de hospital, virou memória e virou uma fonte de esperança. São Paulo continua correndo, mas em algum lugar alguém ainda faz um pedido e sussurra o nome dele. Antoninho. Um menino que nunca viveu muito, mas que nunca foi embora. Pois bem, meus amores, essa foi a história que eu trouxe para vocês hoje. Vocês já ouviram falar do Antoninho da Rocha Magno, o Santinho de São Paulo? Provavelmente, não sei vocês, mas eu tinha uma avó que rezava muito para ele. E ela dizia que nessas questões, assim, principalmente de saúde, ele atendia. E é isso. Foi essa a história de hoje. Eu espero que vocês todos fiquem muito bem, se cuidem e, por favor, deixem um like, que é muito importante, porque a plataforma não está dando muita entrega para vídeos que não têm like. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e até o nosso próximo vídeo.